Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, sintam-se acolhidos por ela. Então, hoje coube a mim falar do capítulo de cujo número é 14, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo ele fala basicamente sobre as relações familiares que nós vivemos diariamente com as nossas famílias, com os nossos amigos, né, quem a gente quer bem. E então o honrar neste capítulo, ele traz muito o aspecto não de prender, mas de dignificar, né? Dignificar a história e a trajetória daqueles que nos antecederam, né? Os nossos familiares que vieram antes e que precisam disso. Tanto é que quando um pai e uma mãe têm um filho, esse filho ele vai honrar toda a história daquele pai, daquela mãe, de uma forma a respeitar o legado que ele recebeu. Então, a consciência familiar que nós temos que ter, assim, basicamente, que esse capítulo traz, é saber que muitas vezes nós estamos em outras relações e é mais fácil, talvez, de contornar situações, né, ter um conflito com outras pessoas, mas é na convivência do nosso lar, da nossa família, é que ali que mora toda a questão mais profunda, justamente porque é um núcleo familiar que inicia tudo na nossa caminhada aqui na Terra e nessa encarnação. Então, nesse sentido, essa consciência familiar é muito importante para nós, no sentido de saber que os nossos pais nos deram tudo que eles podiam e que eles deram tão amplamente isso que talvez nós precisamos de várias reencarnações para devolver a eles o de tanto que eles nos deram de estudo, de conhecimento, de sabedoria. Então, isso se chama educação. A educação que nós, quem tem filho sabe, a educação que as crianças precisam dos pais, e nesse sentido, a educação parental também é muito importante. E, nesse sentido, a programação encarnatória que ele comenta é que nós sabemos que muitas vezes nós viemos para essa missão aqui na Terra já programada com as pessoas que também vêm, né, ao curso da existência, vêm junto conosco, e que muitas vezes nós temos resgates com essas pessoas, muitas vezes nós temos provas, expiações, mas mesmo assim nós nos propomos, quando nós estávamos na erraticidade e nós ajudamos a escolher, né, a nossa vida aqui na Terra. Então, isso tudo é um aprendizado muito grande. A gente sempre tem que tomar como um aprendizado na vida, já que a gente vive num planeta escola, né, que tanto nos faz crescer, desde que a gente consiga aproveitar o tempo que nós temos aqui, que é muito fugaz. Então, nesse sentido, nós podemos pensar que não há erro, né? Às vezes a gente se pergunta, por que eu nasci naquela família? Por que eu tenho esse irmão? Por que eu tenho essa mãe? E se torna tudo muito pesado. E no sentido de aprendizado, fica tudo muito mais leve quando a gente olha e vê no outro não o seu inimigo, mas uma oportunidade de crescimento junto com aquela pessoa. Então, no livro Antologia Mediúnica, ele traz um texto chamado Mãe, que eu vou ler um trecho para vocês. Honrarás pai e mãe, a lei determina,
Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem na face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Então, justamente, né, na questão de honrar pai e mãe, vai além até disso, vai a uma questão que é o 4º mandamento do Novo Testamento, e que nós trazendo para a questão de Jesus, ele teve uma profissão igual a do pai dele, né, que era carpinteiro, e durante a vida com a sua família, ele também esperou e teve que cumprir algumas promessas, algumas questões dos valores daquela família que ele tinha, e então teve um momento que ele se deu conta e ele seguiu para a missão dele, né? Mas ele renunciou às próprias preocupações pessoais para poder exercer o mandato de honrar, né? Porque ele honrou também o pai e a mãe dele. Então, a gente pode se perguntar, todo aquele que honra a Deus também honra a irmã, ao irmão e à mãe, né? Ou ao pai. Todo aquele que faz a vontade de Deus nos seus desígnios maiores também honra, né, pai e mãe. E é algo que precisa ser acostumado na nossa sociedade e se naturalizar de uma forma que isso faça parte da nossa vida. Esses valores que tem nesse capítulo, eles são extremamente importantes. E então eu pergunto para vocês também, se nós não formos capazes de amar o próximo que nós vemos, como nós seremos capazes de amar a Deus? Então, no sentido de pensar, né, sobre isso, porque amar o próximo significa amar ao mais próximo que está em nós, não simplesmente mãe ou pai, mas aquele mais próximo, aquela pessoa que está junto com a gente, ou que é um colega de trabalho, ou que é um amigo, que é um primo. Então, aquela pessoa que está mais próximo e precisando, nesse sentido, se nós formos capazes de amar, também aquela pessoa que às vezes não tem entrada na nossa vida, como um pedinte na rua, aquele é o nosso próximo, mais próximo naquele momento. E ele merece toda a consideração, o nosso respeito, a nossa ajuda, né, se nós pudermos naquele momento. Então, o nosso próximo, ele é dessa forma, porque muitas vezes Deus pode falar através de uma pessoa, né? A gente sabe quantos espíritos bons são obreiros de toda o amor de Deus, de tudo que Ele fala. Então, nós às vezes podemos deixar de ajudar uma pessoa por uma série de motivos e que ela poderia ser o próximo mais próximo e estar nos levando à proximidade de Deus. Então, resumindo esse capítulo, todo aquele que faz a verdade de Deus, esse é o meu próximo, esse é meu irmão, esse é minha mãe e esse é meu pai. Então, espero que vocês possam estudar mais esse capítulo de suma importância. Fiquem com Deus e que assim seja.